Em 1996 nasceu o IBVA e eu estava lá. Eu estava nesse culto, um culto muito especial, mas estava na barriga da minha mãe. E um mês depois, menos de um mês depois, eu nasci e de lá para cá a minha história e a história da IBVA, ela se misturam. Nós congregávamos em Salvador, né? Eu estava grávida, tinha 2 filhos pequenos e era dificuldade. E o pastor, na época onde a gente estava, decidiu, vamos colocar um ponto de pregação. Ele era evangelista, não era pastor ainda. Teve uma festa, então tinha muita gente, os amigos, a família e o pessoal da igreja que foi lá, né? Então tinha muita gente. Eu até achava que ia ser fácil, né? Porque, afinal de contas, tinha muita gente no primeiro dia. Mas não foi bem assim depois. O culto de ação de graças, onde ali começou, ele disse, a partir de hoje, esse local vai ser um ponto de pregação. Não tinha nenhuma igreja em Vilas do Atlântico. A gente está falando de 1991. Olha, começou inicialmente na nossa casa. Eu acho que ficou lá um ano e meio por aí. Aí depois o espaço começou a ficar pequeno. Nós fomos para um colégio que tem aí, acho que ele ainda funciona em frente ali, o Clube Social, Colégio Contexto. Chegamos a uns 30 anos atrás, né? E nós estávamos andando aqui por Vilas e nós vimos um rapaz, né? Aí perguntamos a ele onde era que tinha uma igreja aqui. Ele disse que não tinha igreja, tinha uma congregação. Indicaram para a gente o Colégio Contexto, né? Então estava lá o Nelson e a Maíse e os filhos, né? Nós entramos na sala, então tinha 9 pessoas, as 2 famílias, né? Eu estava morando aqui há pouco tempo, estava construindo a minha casa e aí uma senhora grávida me ofereceu fornecer cesta de fruta para mim. Quando um dia ela me convidou para uma reunião de oração na casa dela. Era Maíse e Nelson. E nós começamos a ir para lá. E daí depois chegou o Francisco e a Célia e nós fomos. Aí foi crescendo, foi... O que eu lembro bem é que nós nos convertemos quando a igreja ainda era uma congregação da igreja do Garcia. E sob a liderança do pastor Marcos, né? Pastor que nos discipulou e que nós aprendemos a admirá-lo, respeitá-lo pela sua integridade, dedicação à obra do Senhor e visão missionária. Vilas do Atlântico era um bairro de veraneio que algumas pessoas vinham para cá só para passar o final de semana, para ir para a praia. E alguns crentes vinham e ficavam sentindo o peso de não fazer um culto, de não ir para a igreja. E eles começaram a se reunir e convidavam alguém para pregar. E uma dessas pessoas, de vez em quando frequenta aqui com a gente, é o Demerval Filho. Demerval, ele vinha e um dia, num lance assim que ele pensou em convidar mais alguém que ele confiava, ele me chamou. Nós viemos para conhecer numa escolinha que tinha ali perto do clube, já não funciona mais. A turma se reunia lá, foi lá que eu preguei a primeira vez, conheci o grupo e a gente começou a ter um relacionamento. Nós íamos para o sul, com as crianças passear, e o pastor Marcos foi para minha casa. Quando chegou lá, eu não esqueço disso, ele levou um pássaro, Papagaio. Se foi papagaio, se foi pássaro, Papagaio. se foi... Aí eu disse, meu Deus do céu, onde esse homem vem com esse papagaio? Aí eu sei que Dermeval apresentou ele como pastor já. Aí daí começou a amizade, né? Começou uma amizade muito boa. Quando a gente começou a frequentar mais vezes aqui, então eles ofereceram para a gente ficar lá e dormir lá, porque vir para cá no sábado, voltar, depois vir no domingo não dava, a estrada não ajudava. Nós chegamos sim
um sábado, muito sol, muito calor, e eu trouxe um periquito. Não foi papagaio, ela já fez o bichinho crescer. O pastor Marcos gostava de reuniões, a família toda reunida, sempre todo sábado a gente tinha encontros. Ele gostava sempre da união, a união dos membros para conhecer cada um de nós, né? Como ele sempre gosta de falar, saber o nome, saber tudo direitinho. A gente, quando começou a igreja, era muito assim, a gente fazia culto de oração e jejum, a gente chamava as famílias para estarem orando. Às 6 horas da manhã, eu lembro que vinham poucas famílias, porque eram poucas famílias. O pastor Marcos também estava sempre marcando, assim, né, os horários de orações. Então, assim, às vezes o meu marido sempre dizia, nossa, você tá dentro da igreja o dia todo, tá sempre na igreja. Aí as meninas estavam sempre me acompanhando, minhas filhas, meu marido também, né? Logo ele se converteu também, né? E aí... Nós nos comprometemos a todo domingo, durante algum tempo, todo domingo, nós chegávamos às 5 horas da manhã e nos revezávamos em oração até o horário do início do culto. Aí nós fazíamos um culto, cantávamos aqueles hinos antigos e orávamos. E depois tinha aquele café, né, maravilhoso, e aquela comunhão muito gostosa. E aí foi crescendo a igreja, crescendo, né, alicerçada, né, não foi aquela coisa voando, não. Foi uma igreja que foi construída mesmo, um alicerce forte, firmado, e a coisa bem estruturada. Achava assim interessante, porque era um grupo de pessoas assim pequeno, né, aquela coisa mais intimista. A gente na época estava frequentando primeiro a IBMI, Igreja Batista Missionária, depois o Garcia. Então já eram igrejas grandes, antigas, e esse grupo era uma coisa mais descontraída, mais à vontade. Eu gostava, era praia, sempre gostei de praia, mas nunca imaginei que um dia a gente fosse ficar por aqui. Estavam pensando, né, esse grupo pensando, será que não vale a pena a gente formar uma igreja aqui? E eu fui logo contra a ideia de começar uma igreja direto. Falei, olha, vocês precisam se tornar uma congregação de alguma igreja já existente. Porque a partir dessa igreja que vocês podem se emancipar. Ah, é assim? E aí eles se tornaram membros da Igreja Batista do Garcia, da qual nós éramos membros, e viraram congregação. Resultado, ficamos mais juntos, mais perto, começamos a fazer uma agenda de pregações. Todo final de semana vinha alguém e eu era um deles, né, que vinha pregar no final de semana. E assim foi, a congregação começou a crescer devagarinho a partir daí. Eu costumo dizer que Deus marcou um encontro comigo e a irmã Noêmia na entrada de Vilas. E ela me falou do amor de Cristo e eu estava tão sedenta que eu, no dia seguinte, fui até a casa da irmã Noêmia para poder saber mais sobre, né, sobre Jesus. Aí ela me convidou para um culto que era no Colégio Contexto. Foi inclusive ali que o pastor Marcos, né, começou a nos ajudar, começou a se envolver e que acabou depois Deus escolhendo ele para ser o pastor. E eu fui, gostei muito. E depois levei minha família. Fomos doutrinados pelo pastor Marcos e batizados também pelo pastor Marcos. Foi muito lindo o mover de Deus em tudo, né? Em convidar o pastor Marcos para ser pastor, um jovem na época. E eu acho assim interessante ele, como ele ouvia. Minha mãe na época era uma senhora que tinha muita bagagem de igreja, né, de trabalho, de tudo assim, e ele ouvia muito minha mãe, era muito lindo assim, eu admiro demais assim o amor que ele tinha à minha mãe. Foi Deus que mandou o pastor Marcos para cá. O anjo da igreja é o pastor, e foi um anjo de Deus que veio para a igreja com essa visão de crescimento. E dali, como foi ficando pequeno, a Rose ofereceu a garagem na casa dela, que era um espaço maior.
Aí nós fomos para lá. E aí, vamos para onde? Vamos para onde? Eu digo, gente, tem uma garagem lá em casa. E foi um período muito bom, porque como era garagem e área de serviço, então nós tínhamos também espaço para fazer a escola dominical das crianças. E nós tivemos lá as nossas primeiras aulas de escola dominical, que a nossa primeira professora de escola dominical, se você... É bom que todos saibam, foi Zezé. A mãe de Álvaro Martins foi a nossa primeira professora de EBD. Em 95, eu fui convidada por uma amiga para ir para uma reunião de oração de crentes, de mulheres. E eu fui para essa reunião meio preocupada, assim, porque minha família é tradicionalmente católica e eu achei que eu ia ser rejeitada e tal. Mas eu fui tão bem recebida nessa reunião, quando eu saí dessa reunião, eu tinha certeza que era apenas a primeira. Eu me lembro que eu sempre ia com minha mãe nos cultos das mulheres, né? Eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu me lembro de mulheres, né? Assim, muitas mulheres orando, ajoelhadas, né? Em momentos assim de ricos, né? Que enriquecem minha memória da presença de Deus mesmo, assim, né? E lá eu ouvia falar que aos domingos tinha estudo da Bíblia para todas as idades, né? E eu queria levar minhas filhas para essas reuniões, que eu queria que elas aprendessem a Bíblia. Viviane com 8 anos, Thaís com 11 e Bruna com 12. E nesse dia também para mim foi uma realização muito grande, porque quando eu saí, para minha felicidade, as meninas estavam assim encantadas também. Nós começamos o departamento infantil aqui na igreja bem precário, porque não tínhamos voluntário, né? Eu lembro que quando eu estava abafada assim, sem ninguém, eu chamava o pastor Marcos ia e ajudava, e ele ficava para lá, para cá, e deu certo. Essa questão do acolhimento foi algo também que, mesmo criança, a gente sentia, né? Porque sempre tinha uma pessoa disponível para poder estar ali contando história, passando estudo. Tia Zildinha era a responsável, né, na época, então ela acolhia, levava as crianças para casa dela, fazia o dia, né, um dia com todo mundo, chamava todo mundo lá, então a gente se sentia parte. A gente fazia lá na nossa fazenda acampamentos e a gente levava eles com muito carinho. Na verdade era uma família, né? Então era uma igreja, assim, todo mundo muito próximo, né? Começou um trabalho todo mundo junto, então era aniversário, a comemoração, tudo era motivo pra gente estar junto. Inclusive quando o Vitor fez 1 ano, que eu disse, não, festa de 1 ano não tem sentido, porque a criança nem sabe o que está acontecendo. A igreja se reuniu de surpresa e fez uma festa para ele lá no Horto Vilas. Meu pai, ele sempre soube separar muito bem, né, a relação de pastor com a relação de pai. Então, dentro de casa ele sabia sempre tratar muito como pai. Então, sempre foi algo muito leve e eu sempre me senti muito bem. Então, as atividades que a gente tinha em casa, as comemorações, os GCs, que desde daquela época já tinha, né, eram grupos que se aproximavam muito. Mas foi um tempo bacana, era pouca gente, o entrosamento era assim, muito aconchegante, muito bom naquele tempo, porque todos estavam interessados que aquele projeto, aquela visão crescesse. Então todos estavam se doando. Naquela época havia muita confraternização, a gente era entrosado, muito bom, entendeu? Então a gente falava no olho de cada pessoa, então as pessoas, a gente ia almoçar na casa de um, outro dia almoçar na casa do outro. Eu tive o privilégio de fazer batismo na minha casa. Meu batismo foi lá no sítio da Zilda Aranha, né? Então assim, eu sempre conto, meu Deus, foi assim, lá no Rio, né? Aí começou minhas novas experiências, né? Com Deus ali, através daquele batismo. E também o batismo da igreja era feito lá no Rio, né? Porque nós não tínhamos batistério. E era feito no Rio, aí fazíamos o almoço e interessante que tinha mulheres, eu vou dizer o nome que ela não vai se incomodar, Gamalira,
Gamalira foi de sapato alto, quando chegou era mangue, né, no rio, para descer, para tomar banho, para ser batizado, e era assim, interessante, era muito legal, era assim um tempo bem divertido, muito bom. Eu lembro lá quando o batismo era feito lá ainda na chácara, né, da família Aranha, né, e Ulisses foi batizado lá, a mãe também foi, né. E a gente veio, ficou aqui na congregação, que foi quando a gente mudou alugou aquele espaço que funcionou o curso de inglês e skill, uma casa. O pastor Marcos costumava dizer que era igreja triangular, porque tinha o centro, que era a sala, e tinha 2 varandas, certo? E a pregação tinha que ser direcionada para esses 3 lugares. Na verdade, era a última opção para a gente em matéria de igreja, porque a gente morava Cidade Jardim, naquela região do Candial. Esther trabalhava no Hospital Santa Amaro e eu tinha escritório na Avenida ACM. O que eu vou fazer em Lauro de Freitas? Mas Deus confirmou com muitos sinais que era aqui que Ele me queria, confirmou no coração de Esther e nós viemos seguros disso. No dia da emancipação, a igreja estava unânime, o grupo todo tinha concordado que eu seria o pastor e na hora da votação todos apoiaram e para mim isso foi um dos sinais mais importantes. Foi um culto muito bonito. Lembro que foram convidados alguns pastores, foram homenageadas algumas pessoas, o louvor estava lindo, né? E a igreja estava bonita. Foi um culto foi inesquecível. Para nós foi uma bênção. Pastor Osivaldo foi o presidente dessa reunião de emancipação, que se tornou um culto, e vários pastores participaram com a gente, confirmando e todo mundo apoiando, e fizemos a inauguração da nova igreja, dia 12 de agosto de 1996. Mas nós chegamos em Vilas em janeiro de 96, né? Eu vim trabalhar na Gerdau, nós começamos até a frequentar a igreja presbiteriana lá de Brotas, né? Onde tinha um pastor que era conhecido do meu sogro, que foi pastor presbiteriano por 55 anos, né? Já faleceu. Aí quando nós viemos morar aqui, a gente ainda ia alguns domingos lá para Brotas com a família, mas estava ficando muito difícil, né? E nessa época de quarta-feira a gente já estava frequentando a congregação. Já frequentava, né? As quartas-feiras. As quartas-feiras eu ia na congregação e domingo eu ia para Salvador. Mas aí começamos a integrar mais na congregação, né? Eu conheci o pastor Marcos, ele me conheceu, né? Eu me apresentei para ele, falei, ó, nós somos de origem presbiteriana, eu sou presbítero da igreja já há muitos anos, né? E a gente quer começar a frequentar aqui, há algum problema? Não, de jeito nenhum, pode vir e tal, presbítero, vem. E nós começamos a frequentar. O pastor Geraldo, ele não era presbiteriano apenas, ele era presbítero presbiteriano. Então ele tinha uma função lá quase que pastoral. Ele se sentiu à vontade a partir do momento que a gente não colocou nenhum peso de se transformar num batista. E a gente sempre entendeu que a Igreja do Senhor não é formada de denominações. A Igreja do Senhor é formada de gente convertida que segue a Jesus. A gente está em uma igreja ou outra por causa da diversidade, mas não por causa de dogmas, apesar das diferenças aqui e ali. Algumas vezes o pastor me ligava lá, nessa época ele estava em Salvador, né? Ele me ligava, Geraldo, tem um casal aí e tal, você pode atender? Posso, pastor, eu já fazia isso na igreja presbiteriana, né? Posso sim, aí atendia e tal. E aí nós começamos. Os outros que vieram também de outras igrejas. Nós fomos para Miami a convite de uma igreja por lá para ensinar no seminário deles. Em um tempo aí, sentimos que nosso tempo em Miami acabou. Então e agora vai para onde? Pastor Nils e pastor Ivanildes estavam nos Estados Unidos morando, fazendo a obra de Deus lá.
tinha vindo algumas vezes na Donep aqui de Vilas e tinha dado a palavra, foi amor à primeira vista. E quando a gente soube da possibilidade de ele vir morar no Brasil, a igreja de imediato fez uma carta convidando o pastor Niles e a pastora Ivonildes, hoje, que na época eram missionários. Quando chega uma carta da igreja, assinada pelo pastor Marcos, nos convidando para mudar para Lauro de Freitas, para Vilas do Atlântico, para cooperar na igreja recém-criada, que naquele tempo ainda não tinha completado 1 ano. Achamos estranho, mas vamos orar sobre isto. Botou essa carta do pastor Marcos em cima da mesa. Senhor, qual é a tua vontade? Minha vontade é essa. Então não temos o que discutir. Arrumou nossas malas e viemos embora. Chegamos aqui quando a igreja tinha acabado de completar 1 ano, dia 3 de setembro. Chegamos aqui. Então nós estaremos logo mais completando 24 anos de IBVA. Ida começou a organizar um grupo de louvor, né? Ida conduzia isso, que era basicamente Margarete... Não, na época ainda não tinha Margarete, não. Margarete veio depois. Veio depois. Ah, Margarete veio depois, é. Nessa época era... Alguns dos nossos filhos... Não... Mariane, né? e Mauro. Mariane já viu, o Mauro também já tocava e tal. Desde que a gente chegou, minha mãe começou a ser responsável pela banda, né? Pela única banda que tinha. Hoje a gente tem um monte de banda, mas naquela época era uma banda só e minha mãe responsável foi quando... eu comecei a namorar começou... com o Mauro e aí ele falou, nosso ensaio é terça-feira, vai na terça-feira pra poder você ficar lá vendo o ensaio, ficar comigo e tal. E aí eu comecei a ir. E aí eu ficava sentadinha só cantando, aí tia Margarida um dia pegou, você também vai cantar. E aí me botou pra cantar e foi assim que eu entrei no louvor, entendeu? Porque não tinha quem fizesse. Então eu fiquei no louvor até começar a chegar as pessoas que realmente tinham talento. Quando a gente chegou aqui na igreja, pelo fato de ser no início de tudo, a gente teve um papel muito importante na ajuda em si, no auxílio, principalmente na área de louvor e ministração. E aí a gente se sentiu muito acolhido e necessário aqui, eu e meu irmão, eu e Eric. E logo em seguida meus pais vieram. E realmente a gente se sentiu como se estivesse uma família e com um papel extremamente necessário e primordial naquele momento, que era auxiliar no surgimento dessa igreja, né? Então isso pra gente foi uma honra muito grande. Estava crescendo já éramos igreja, né? Então nós viemos para Bela Massa, fizemos uma reforma aqui nessa obra aqui deles, da Bela Massa. E ali ficamos. E logo que estávamos ali, o pastor Marco veio conversar comigo. Geraldo, eu queria propor na Assembleia que você fosse um dos pastores da igreja. Pastor, né? Não, eu vou propor na Assembleia. Eu falei, então deixa a gente orar por isso e tal. Aí ficamos um tempo orando. E aí chegou um momento que eu falei, pastor, coloca então na Assembleia. Se for vontade de Deus, né? E a Assembleia naquele dia, por unanimidade, me elegeram pastor da igreja. Então foi um momento muito importante na minha vida cristã, né? E aí pastor Niles veio com o pastor Ivonilde e tal. Que também não era pastor ainda. Para mim foi um choque. A igreja pediu para sermos consagrados. Mas ele tudo bem, mas fizeram questão que eu também fosse consagrada. E a gente trabalhava muito lá, né, com a maior animação. Aí chamou para frente, mas não disse que ia ser. Quando ele falou que ele ia ser consagrado e eu acho que foram os anjos que me seguraram, porque eu estava trêmula. Ainda mais que na Assembleia, naquela época, não tinha pastora mulher. Mas a igreja foi que pediu. E aí começamos a cooperar aqui com gosto e boa vontade. O pastor Marcos, quando começou logo a igreja, ele disse uma coisa: a igreja que cresce é uma igreja missionária. Isso aí foi uma coisa que nasceu junto com a igreja.
Nosso programa de trabalho foi todo focado em missões, como você disse, e já no segundo ano, o primeiro ano foi um ano de estudo bíblico, o segundo ano nós já começamos a disparar alguns projetos que a gente tinha interesse de fazer. Fomos para o Jardim das Margaridas, porque algumas pessoas estavam vindo de lá para cá para participar do culto. Então nós dissemos, por que nós não podemos abrir uma congregação lá? E já começamos a estudar a Linha Verde como um campo missionário para a gente. Um determinado dia, aqui em Vilas mesmo, o Espírito Santo falou claro ao meu coração. Se morre alguém sem Cristo no Japão, na China ou na Austrália, fique tranquilo, nunca vou cobrar de você. Mas se morre alguém sem Cristo a poucos quilômetros de Vilas do Atlântico, eu posso cobrar de você a sua omissão em não pregar. Eu levei um choque. Não levou uma semana, eu já tinha ido aqui atrás na Lagoa dos Patos e pedi autorização de um colégio que tem lá. Aos domingos você não tem aula. Posso usar essa pérgola coberta para fazer culto evangélico? Pode. A minha primeira pregação que eu fiz foi na Lagoa dos Patos, que eu fui convidado tremendo. Aí eu lembro até hoje, eu preguei sobre Coríntios 13, o amor de Deus. O que eu gostava muito era fazer aquele trabalho social. Ia para as favelas e dava sopa, dava cesta básica. Rapaz, era um trabalho maravilhoso. As pessoas se convertiam, já se envolviam nessa obra missionária. Grupo bom, muito bom. E depois de um tempo, o pastor Marco disse, vou botar um dirigente nessa congregação que está surgindo aí. Eu disse, nenhum problema, já estava começando na praia de Itapuã e na fazenda Cassange lá em cima. Logo mais, já estou indo para Abrantes. E na varanda da casa de Marcos Brandão, nós começamos trabalho de evangelismo lá em Abrantes. E assim seguiu para Arembepe, depois fui para a Praia do Forte, com a localidade de Açu da Torre, Açuzinho, Campina da Malhada, Embaçaí e Areal. O meio que facilitou é porque a igreja tinha uma Kombi. Aí enchíamos a Kombi com 9 pessoas, eu na volante mais 8. E eu lá. E aí foi. Aí foi até o extremo lá em Baixio, Galo, Palame, toda aquela área, a 120 quilômetros daqui. Mas o meu trabalho nunca foi me envolver na administração da igreja, foi o evangelizar, sair atrás dos pecadores e falar de Jesus. A valorização que a igreja tem nas ações missionárias, para a gente foi um exemplo muito grande, para mim principalmente, que continuo com o trabalho missionário hoje com o Foguito. O exemplo de cada um daqueles ali meio que nos motivava a fazer igual. Então meio que a gente aprendia um com o outro a se dedicar ao evangelismo. E foi algo que despertou a igreja. Na verdade, nossa igreja ela sempre atuou em 2 focos. Primeiro, o foco do evangelismo e de missões por causa dos desafios que a gente tinha pela frente. E o outro foco foi a gente receber pessoas que estavam vindo para trabalhar no polo industrial aqui, polo petroquímico e nas outras indústrias, e vinham de fora. Então nós passamos a ser uma igreja constantemente em ação de acolhimento de gente que vinha de fora, e aí misturou gente do Brasil todo aqui. E de igrejas diversas. De igrejas diversas, que só tinha a igreja de Vilas. Cada dia vem chegando gente nova e minha mãe normalmente conhece todo mundo porque ela é professora da classe de batismos, então ela conhece esse povo todo novo. É algo muito bom, ver a igreja crescendo e principalmente assim, minha família estando envolvida sempre nisso tudo, não tem preço, né? Na verdade, assim, eu tenho uma preocupação com pessoas que estão chegando e que estão meio perdidas, né? Claro, dentre elas, tanto o novo que seja convertido já, que tem aquela coisa de procurar saber quem é novo, quem está se sentindo meio peixe fora d'água, né? Mas o novo convertido, ele também precisa ter uma visão correta do que é o cristianismo, do que é o evangelho. Então, assim, não só
discipular corretamente para a pessoa se apaixonar por Jesus, pela palavra e ter aquele foco, né, na vida com Deus, na eternidade, no que é realmente o Evangelho, mas também de a pessoa agir da forma correta até com sua própria família. A vida cristã é dinâmica, é amor, é paixão, é você cada dia amar Jesus mais e cada dia ter vontade de ler a palavra, de conhecer e, sei lá, se envolver. É uma coisa muito apaixonante, muito mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. A gente já estava sentindo o peso de pagar um aluguel naquele prédio ali do lado da Bela Massa e era caro o aluguel, nós éramos poucos. E aí as pessoas começaram a fazer uma pressão de comprar um terreno, não era de construir. Até que eu lembro que foi João Eurípides, marido de Eugênia, que ele falou: pastor, por que a gente não pega aquele terreno ali em cima, atrás do posto? E nós fomos procurar os donos para saber se podia fazer negócio. Eu tinha tido uma promessa que Deus tinha me dado, que aonde a palma da minha mão tocasse e a planta do meu pé pisasse, tudo prosperaria, né? Aí eu cheguei quando disse: só tem esses 2 terrenos aqui querendo vender e tal, o tourinho, né? Aí eu vim aqui, botei a mão na estaca e botei o pé dentro da área, eu sozinho. E a gente combinou de fazer um esforço para conseguir um dinheiro à vista, porque ele, na última hora, ele disse: não, só vendo para a igreja se for à vista, porque ele sabia que a gente não tinha dinheiro. E aí Deus nos abençoou e a gente conseguiu dinheiro à vista. Um ano antes de eu chegar aqui nesta igreja, eu nesta igreja não conhecia pessoa nenhuma dentro desta igreja. Eu disse à minha esposa: para o ano eu vou para a Vila do Atlântico e vou fechar minha empresa. Porque Deus falou no meu coração que eu viesse para Vilas para construir esta igreja. O pastor Marco me perguntou: o senhor vai ficar na nossa igreja? Eu disse a ele: pastor, eu vim para Vilas para construir a Igreja Batista de Vilas. E o pastor Marcos, com o dedo, me disse: aqui não vai construir igreja nenhuma. Negócio de construção de igreja, quase todas as igrejas começam a construção, demora 15 anos construindo e fica aquele negócio de: meu Deus, prédio para quê? Jesus vem ficar aí, né? Então, agora, só que quando a gente viu os milagres, né? Primeiro chega a Fernandes aqui e diz: eu vim para cá construir uma igreja. Não, a gente não é de construir igreja, não precisa. Não, mas Deus me mandou aqui para construir igreja. Aí eu disse ao pastor: eu já construí a igreja de Lauro de Freitas e agora vim para construir essa. Quando eu falei, o pastor tomou até um susto. Aí ele me passou a ouvir. E com 3 meses depois, estávamos comprando os terrenos onde hoje está a nossa igreja. O dono, né, era de uma empresa grande, da seguradora Aliança, né, se não me engano, ele disse: não vendo para a igreja, só à vista. E aí um irmão recebeu a indenização e deu o dinheiro todo à vista. E quando terminou a construção, a gente já tinha acabado de pagar o irmão. Aí o pastor Marco virou e disse assim: e agora? Aí disse: agora o terreno é nosso. Aí ele: glória a Deus. Se a gente fizer uma campanha e construir pelo menos a primeira laje do prédio, a gente já sai do aluguel e o dinheiro do aluguel a gente já usa na construção. Eu participei da pedra fundamental, da constituição, né, da obra, com Fernandes, com uma comissão que eu fiz parte também da obra e acompanhei tudo de perto e foi muito bom ver a nossa igreja crescer, né, e se desenvolver. E então eu passei aqui a fazer as campanhas. E as campanhas que eu fazia conforme as escrituras. Das campanhas de construção, que a igreja toda se envolvia. Então até as crianças, exatamente. Na época, eu não esqueço, na época um saco de cimento era R$9, porque era a parcela menor que cada um podia contribuir. Então as crianças, às vezes, não, vou contribuir com um saco de cimento, R$9. Foi aí que a gente correu de 2001, quando a gente começou, né, para fazer tudo correndo e construindo rápido, mas aí não parou mais. 2003 nós já inauguramos o templo. Foi um milagre isso. Para mim, um momento muito marcante e emocionante foi quando teve a inauguração do templo, que é onde hoje a gente está, né?
que mexeu na sua que a gente veio, né, de um histórico de lugares menores, apertados e que não eram assim organizados assim estruturalmente, né, para ser uma igreja, ia levando, mas ver o templo ser inaugurado. Até hoje, quando a gente fez o culto de inauguração, quem fez o louvor foi Margarete, a filha do pastor Geraldo. Parecia que o chão, sabe, que tudo estava tremendo quando a gente cantou aquilo lá, porque foi muito bom. Foi muito legal. Estávamos todos realmente muito alegres. Naquele dia eu me lembrei de Salomão, sabe? Quando ele falava assim, essa é a casa de Deus, aqui a gente tem liberdade, aqui o Espírito Santo tem liberdade. E aí, todo lugar que eu estava, eu falava assim, olha, a igreja de Vilas vai crescer muito. Eu dizia assim, mas por que você diz isso? Foi porque lá tem um pastor batista, tem um pastor assembleiano e tem um pastor presbiteriano. Eu falei, mas como é que é essa igreja? Você precisa conhecer essa igreja, né? Como é que é isso? Isso é evangelho. Ele não fica discutindo coisas secundárias, né? Já passaram por aqui pastores pentecostais, né? Temos alguns, pastores de comunidade, pastores de igrejas metodistas. Então, assim, a gente fica bem confortável porque é um ambiente eclético. A gente curte ser diferente, ao invés de a gente querer que todo mundo seja igual a gente. Fica bem claro para nós o ministério colegiado, em que você tem pastores de formação e de aspectos teológicos e posicionais diferentes, convivendo no mesmo espaço sem ter conflito. Isso é uma bênção de Deus e eu atribuo como sendo um ministério abençoado do pastor Marcos, o nosso líder. Que venha um renovo de poder do Espírito Santo sobre o Lídio, sobre a Semi, sobre todos nós pastores, para que eles possam cumprir o papel, a vocação que o Senhor tem chamado. Para quem não sabe, né? Eu e o pastor Marcos andamos juntos na nossa juventude. Nós andamos juntos e nós andamos fazendo evangelismo. Então, essa vibração, né, de fazer missões é uma coisa que está muito no meu coração, está no coração dele também, dá para ver. O meu primeiro contato com a IBVA foi no Projeto Vida, né? O Projeto Vida foi a primeira vez que eu tive o contato propriamente dito com a igreja. E foi muito marcante, né? Os testemunhos, vendo toda a estrutura, tudo aquilo que estava acontecendo e a questão mesmo da missão, do evangelismo, isso que nos chamou a atenção. Eu ouço Deus falando sempre que os campos estão brancos. E o que a gente está fazendo? Hã? E essa igreja tem sido mobilizada a fazer. É só olhar para o histórico dela e ver quanto que essa igreja já cresceu, gente, fazendo missões e levantando pessoas. Eu tenho visto um por um. Evoluímos, crescemos, mas tem muita gente que está no campo agora. E que tem a possibilidade de participar com a gente, né? De conversar com a gente, de estar sempre envolvido. Muito em breve a gente vai ver missionário que viajou, pode estar dentro do Brasil, tem algum lugar que o horário consegue bater, ele consegue acompanhar, e ele vai estar junto com a gente o tempo inteiro, como a gente vê os nossos missionários no culto da quarta-feira, geralmente, né? Pela manhã, que eles estão sempre ali, e a gente consegue bater um papo com eles, conversar com eles. Eu acho que realmente o caminho vai ser esse aí. Eu acho que estamos realmente rompendo as fronteiras, né? Hoje não existe mais fronteira. Eu quero pedir para o missionário Alex, que está lá na Índia, para orar por essas pessoas que estão enfermas. Nós confiamos em Ti, Deus.
confiamos no Teu poder, confiamos, Deus, no agir do Teu Santo Espírito, Deus, e nós colocamos, ó Deus, todas as pessoas, Deus, que se encontram, Deus, enfermas, Deus, as pessoas, Deus, que têm colocado seus pedidos, Deus, no chat, Deus, que está acompanhando o culto, que nesse momento, Deus, está aí clamando ao Senhor, Deus, responde as orações, Deus, responde o clamor, ó Deus, nós confiamos em Ti. Então, uma igreja que já está estruturada, que as coisas já estão funcionando, né, que as pessoas já estão trabalhando nos seus lugares, eu achava que eu não tinha muita coisa para contribuir, era essa a minha sensação. Mas a gente vê que em qualquer lugar a gente sempre tem alguma coisa para contribuir e nós precisamos entender que igreja não é só para a gente contribuir, é também para a gente ser trabalhado, né? Para também a gente ser ali acrescentado. Então, assim, eu acabei tendo essa experiência maravilhosa de vir aqui para aprender muita coisa, para crescer bastante. Aleluia, nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Aleluia, aleluia. Pois somos comprados com seu grande amor. Eu acho que essa questão do voluntariado realmente é algo que é uma característica, uma marca da IBVA, né? Então, a gente sempre foi uma igreja ativa. E eu acho que um marco também da igreja foi realmente os Natais de Vilas, né? Que envolvia todos os departamentos, envolvia as crianças, envolvia os corais, envolvia a música, solos e a parte do teatro, da dança e a parte do pessoal de decoração e tudo. E aí, de repente, a gente começou a fazer o primeiro Natal de Vilas. Para quem não sabe, ele não aconteceu na rua, ele aconteceu dentro do templo. O projeto do Natal de Vilas foi maravilhoso, né? Um tempo apaixonante, assim, onde a igreja pôde se colocar perante a localidade aqui, Lauro de Freitas, né? De uma maneira muito bonita e pregar o Evangelho, né? E tinha esse desafio de ter composições próprias também, né? E como eu já tinha alguma experiência de compor, o pessoal me passava o tema e eu ia orar, pedir a Deus direção e lutar aí para compor. E a gente conseguiu fazer algumas composições muito marcantes no Natal, que envolveu mais crianças, então eu fazer músicas ali para crianças foi algo muito especial naquele tempo. E as crianças na época todas se conheciam, era um grupo muito assim único, tinha o coral das crianças, então as crianças iam naquele busão da igreja, todas as crianças para cantar em hospital, para cantar em não sei aonde. Todo o trabalho que é desenvolvido aqui, ele é pensado e ele focando não na igreja do futuro, mas encarando as crianças como a igreja do presente, né? Hoje nós olhamos para os nossos filhos e vemos a transformação e o semear que acontece na vida deles diariamente, né? E isso a gente tem em parceria com a igreja, né? A igreja trabalha com a gente. O pastor Marcos, ele sempre esteve à frente, né, do Ministério Infantil e ele montou, ele estruturou de uma maneira que o Ministério conseguisse caminhar cada vez mais sozinho. A nossa igreja é uma igreja que incentiva o estudo bíblico e isso é algo que não tem preço, né? Nós precisamos disso, né? Eu me lembro muito das palavras do pastor Marcos, que diz que quer uma igreja madura, não uma igreja que tome leite o tempo inteiro, mas que vá amadurecendo, vá conhecendo profundamente a palavra. E a nossa RBD faz isso, ela oferece isso para qualquer pessoa que queira entrar, aqueles que não estão estudando, estão perdendo, porque nós estudamos muito a palavra.
muito naturalmente, porque faz parte da nossa identidade como corpo de Cristo, o trabalho sempre estava ligado a momentos nossos juntos, né? Então, por exemplo, entre os adolescentes, momentos muito marcantes que nós tivemos foram, por exemplo, os retiros, como um marco de caminhada. Então, o nosso trabalho, ele sempre foi muito fundamentado na proximidade. Mesma coisa na música. As bandas com seus tempos, os seus momentos de ensaio, de comunhão, nossos retiros, congressos, toda essa caminhada, nosso tempo de oração. Então, sempre nós tivemos essa impressão de que nós sempre estaríamos próximos. Tudo ia muito bem, né, BVA? Uma igreja forte, com pessoas incríveis, e a presença de Deus era visível aqui. Mas de repente, tudo parou. Na verdade, o mundo todo parou. E no começo da pandemia a gente não sabia quanto tempo isso ia demorar, quanto tempo a gente ia ficar nessa questão de não se reunir, de não ter presencial, essa questão do isolamento, e o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, né? Eu lembro bem, assim, o último culto que a gente teve, assim que a pandemia realmente ela começou a mudar as nossas vidas, né? E eu pensei assim, rapaz, essa é a hora de eu colocar os meus dons, os meus talentos, assim, a serviço do reino. E Deus falou para mim assim, eu te preparei para esse tempo. Eu preparei você, deixei você passar por tudo isso, porque eu queria que você fosse usado dessa maneira aqui, nesse tempo. Até que a gente se deparou com a pandemia, né? Eu mesmo me vi ali diante de tamanhos desafios de mãos atadas, né? E foi aí que acredito que Deus abriu portas e trouxe pessoas qualificadas, né? Para fazer esse trabalho de transmissão. Então a igreja vai ter que ir para casa. E aí nós começamos um projeto que a gente nem imaginava, né, com toda a equipe da transmissão, com o equipamento que a gente pegou daqui emprestado, aquela correria, nós começamos um projeto chamado IBVA em Casa. Foi muito lindo isso. A gente começou a transmitir e de repente a igreja toda estava meio que dependendo da gente, que a gente tinha que estar aqui, a gente não parou em nenhum momento. A responsabilidade que a gente sentiu foi muito grande, porque nós éramos a igreja, em determinados momentos era o pastor aqui e a gente. Porque a gente se colocou num lugar de estar na brecha entre muitas vezes a liderança e o resto da igreja, ou então entre os pastores e a igreja, entre a liderança e a igreja. Então foi um momento também de muita responsabilidade espiritual, falando. É muito bom trabalhar e saber que você está participando mesmo e ajudando a transmitir essa live, esses vídeos para as pessoas lá fora. Eu sou uma pessoa diferente por viver isso aqui com vocês, aqui na igreja, com essa equipe, com os pastores. Foi algo de fato que me modificou de dentro para fora. Nosso passo mais largo foi a gente botar a nossa cara no YouTube, aqui no canal da igreja, e a gente foi avançando. Tem uma irmã, né? Ela tem 37 anos, é surda desde criança. Ela é uma surda que é oralizada, fala português, escreve, fez faculdade. E para mim a realidade dos surdos era essa, né, da minha irmã. E depois que a igreja institucionalizou a Libras, né, como interpretação nos cultos, e veio a aula de Libras e a gente passou a ter contato com outros surdos, para minha surpresa, eu vim saber que a maioria dos surdos não fala português, ou muitos deles não falam português, né? Eles não são oralizados, eles não fazem leitura labial. Quem trabalha com surdos está fazendo um trabalho missionário, né, dentro do seu próprio país. Quando um ouvinte se dispõe a aprender Libras, ele está dizendo para um surdo que ele o ama. E nosso papel como igreja de levar Jesus a todos os povos e criaturas, a gente acaba vendo que existem milhões
de pessoas que podem ser alcançadas para Jesus simplesmente através da Libras. Primeiro, a realidade é que nós oramos muito e jejuamos muito porque foi tudo muito novo, muito inesperado. A gente ficou pensando como é que a gente vai continuar o trabalho de levar a palavra de Deus, de fazer esse trabalho de comunhão, né, de eles poderem abrir o coração, como é que a gente vai continuar o nosso trabalho. E interessante que eu estava assistindo o Summit e tinha um cenário com muitas TVs. E eu falei, poxa, que negócio interessante. E aí me deu um estalo. Eu falei assim, por que a gente não faz uma programação digital? E a gente chamou de carta digital. E aí a gente começou a orar e pensar como é que seria esse formato da TV Azul. No nosso caso, do Celebrando a Recuperação, nós temos 2 etapas distintas. Que aulas gravadas são passadas para as internas e também um momento online, ao vivo. Então isso foi um desafio muito grande, porque nós não sabíamos como isso iria ser feito. Então nós contamos com a ajuda de todo o pessoal da multimídia para nos ajudar mesmo. E hoje nós conseguimos atuar dessa maneira, ao vivo, online, através das ferramentas que nós temos. E aí nós chamamos isso justamente de uma carta digital, assim como Paulo enviava as cartas, era a nossa forma de a gente demonstrar o nosso amor e levar o Evangelho do Reino através desse veículo de comunicação. Assim, eu fiquei impressionada como o amor de Deus não tem barreira, né? O Espírito Santo, ele age independente do que aconteça. Isso é lindo, porque isso mostra o interesse de Deus em salvar as vidas. Mas eu estou vendo Deus operando grandemente durante esse período de pandemia. As pessoas estão sentindo a necessidade de buscar mais a Deus e não achando saída, né? Onde vai vir esse socorro aí, né? Então elas elevam os olhos às vezes e tem essa oportunidade de ouvir os cultos, assistirem esses cultos para ter aquele momento de paz, de descanso durante esse período aí. E a partir daí vai chegando gente na igreja, né? Muita gente chegando. Quando teve a volta do batismo mesmo, a gente viu quase 30 pessoas se batizando e quando a gente viu isso era inacreditável, né? Que a gente olhava assim, cara, só tá tendo live praticamente e a gente tá vendo pessoas se convertendo e conhecendo Jesus através disso, dessa live. Você crê no Senhor Jesus de todo o coração? Creio no Senhor Jesus Cristo. Ele te perdoa dos seus pecados. Perdoa. Mediante a sua pública profissão de fé, querido, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencer. A gente conheceu através de minha prima, Mirna. Ela comentou com a gente sobre essa igreja e como a gente estava na pandemia, onde não podia ir para nenhuma igreja, ela deu um link pra gente e a gente começou a ver os cultos online. E quando a gente assistiu daqui, a gente sentiu aquela paz. E eu comecei a acompanhar, através do YouTube, a pregação dos pastores, né? E eu fui me interessando, fui lendo, fui percebendo que aquele era o meu caminho e preenchia tudo que eu esperava a respeito da minha fé, de Deus, de Jesus. Aprendi muito com a professora Esther, maravilhosa. Ela tem um jeito muito fácil de lidar, de explicar as coisas. E é uma pessoa completamente apaixonada por Jesus, que faz a gente ficar mais apaixonada ainda por Ele. Chegando então até o batismo, que foi bastante emocionante. Tive algumas dificuldades, que parece que quando a gente está no batismo, né, fica até o dedo do pé eu quebrei. Mas tudo passou e eu fui super bem recebida e eu acho que eu não vou esquecer esse dia nunca. E depois do batismo a gente está na EBD e da EBT a gente já está em outros cursos, né, que a gente está. O ano passado, que foi o primeiro ano online, foi um desafio, mas nós percebemos que foi um ano especial. E a experiência da EBD Online foi marcante para mim.
Nos desafios que nós vemos, onde está o nosso coração, nas dificuldades é que nós vemos o quanto nós temos fé e temos exercitado a nossa fé. E é isso que nós temos visto no coração das mulheres, mulheres rendidas ao Senhor. Ele é a resposta para tudo que nós nos questionamos num tempo como esse. Muito legal essa questão do híbrido. A gente tem feito uma atividade de leitura bíblica todo dia, 6 e 10 da manhã, e tem tido um retorno muito efetivo. Isso foi uma coisa muito positiva, porque a gente acorda e já acorda lendo a Bíblia com os homens. Isso é uma coisa fantástica. Então, o híbrido a gente não vai poder deixar para trás. E o fato da gente sentir das pessoas o quanto aquele grupo é importante. No nosso grupo tem pessoas que acabaram de se batizar, tem recém-chegados de membros, e a gente percebeu o quanto aquilo está sendo importante para aquelas pessoas naquele momento. E aí nós tivemos a ideia, né? O grupo se reuniu e nós tivemos a ideia. E naquele primeiro momento, nós fazemos o GC toda semana. E além disso, a gente, todo dia, nós tínhamos 45 minutos de oração. E aquilo fortaleceu a gente tanto e começou a ter assim, uns testemunhos muito legais assim, de que Jesus se apresentou, entendeu? De que a pessoa sentiu a presença de Deus, mesmo sozinha, naquele local. E aí foi assim um momento muito bom. Foi um momento maravilhoso. E a gente viu que isso podia surtir muitos frutos. A gente viu que era mais uma oportunidade que Deus estava nos dando para poder evangelizar, para expandir a igreja. E foi isso que aconteceu. E mais uma vez, Pastor Marcos, com toda excelência, ele investiu muito nisso, nos animou demais com isso, fez toda a diferença na nossa vida, porque ele nos animou e nos colocou dentro desse ânimo que a gente recebeu. A gente também começou a animar outras pessoas e as coisas começaram a fluir. O que eu gosto é aquela sensação de alcance. Eu não sei aonde, eu não sei quantas pessoas, eu já descobri e fiquei surpreendido de pessoas que eu não imaginava têm assistido os nossos cultos. Então, essa visão de alcance, como é que a gente iria imaginar que a gente teria essa bênção, as pessoas poderem estar junto com a gente, mesmo que seja online. Vamos começar esse momento aplaudindo esse Pai Eterno, bem forte mesmo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Te exaltamos, Senhor! Deus, ele moveu as coisas para que a gente não sofresse tanto como igreja nesse tempo, e muito pelo contrário, a gente tem visto a igreja crescendo, e glória a Deus por isso. Eu vejo a IBVA hoje já uma igreja bem avançada. Eu não consigo dimensionar isso, não tem como. A partir do momento que você vê crianças daqui do nosso Kids colocando a mão na cabeça de adultos e orando em línguas, isso para mim é futuro. Nunca eu imaginei que eu pudesse ver isso na minha vida. E a gente vê isso aqui. Eu queria ser pastor, porque eu sinto que eu gosto de falar sobre Deus. Eu não quero só vir para os cultos. Eu não quero só uma pessoa que cultua todos os domingos ou vem no culto de jovens. Mas eu quero estar dentro, eu quero participar. Eu já participo da diaconia, mas eu quero mais. Eu acho que você viver com Cristo é você servir. Mas a gente está sonhando com uma igreja que vai mais longe, que busca algo mais profundo de Deus. A gente já conhece tanta coisa, já tem experimentado tantas coisas. A gente não pode estacionar aí. A gente não pode se acomodar e ficar achando que o reino de Deus já está tão bom, tão gostoso, né? Não, a gente tem algo que eu considero assim impactante para fora. As pessoas precisam descobrir que o reino de Deus é viver da forma melhor que a gente pode viver na vida. Com paz, com muita alegria, com um amor verdadeiro entre as pessoas, um amor sem interesse,
né? E com uma expectativa de vida eterna que nos faz ficar confortáveis. Por quê? Porque o final da história é fantástico. Então a gente tem que aproveitar isso e expandir. Como? Eu acredito que a gente vai mandar muito mais pessoas para tantos lugares para fazer com que a IBVA cresça nesses lugares. Não porque tem que ser IBVA, mas um modelo de igreja saudável que a gente tem buscado viver. É essa a expectativa que eu tenho para esses próximos anos. São tantas expectativas e, apesar da incerteza do futuro, a nossa esperança de continuar navegando vem do Senhor Jesus. Com Ele, o nosso barco chamado IBVA irá adentrar os mares em busca de águas cada vez mais profundas. Parabéns, IBVA, pelos seus 25 anos. Parabéns, IBVA, pelos seus 25 anos. Parabéns, IBVA. Pelos seus 25 anos. Parabéns, IBVA, pelos seus 25 anos. Parabéns, IBVA, pelos 25 anos. Parabéns, IBVA, pelos seus 25 anos. Parabéns, IBVA, 25 anos. Parabéns, IBVA, pelos seus 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 25 anos. Parabéns à IBVA pelos seus 25 anos. Que Deus continue abençoando e fazendo prosperar. Amém.